O presidente determinou a comemoração do golpe de 64. Isso mesmo, o presidente, democraticamente eleito, determinou a comemoração do golpe que instalou a ditadura em 64. Sim, foi golpe, sim, foi ditadura, não é uma questão de mera opinião. A história, a ciência política e o direito nos dizem isso muito bem. Olá, eu sou Luiz Pinheiro, advogado, professor e amante do Estado Democrático de Direito. Vocês que assistem o Direito à Cafeína sabem que esse não é um canal para falar de política. Pelo menos não de política do dia a dia, política de partidos, de ideologias. A nossa ideia é falar do direito e, eventualmente, pode ser que a gente fale da política no direito. Isso aqui não é um debate direito-esquerda, um debate gosto do Jair Bolsonaro, não gosto do Jair Bolsonaro, mas sim uma análise de uma determinação do presidente da República, então do chefe do Poder Executivo, alguém de quem emanam-se ordens de caráter público e tem que obedecer à lei, e uma determinação que foi feita por ele que vai contra a lei. Então a gente tem que falar disso. A questão é a seguinte: quem ainda não está muito por dentro, houve uma discussão sobre a possibilidade do presidente da República determinar a comemoração do golpe de 64, que vai fazer aniversário agora, no dia 31 de março. Tem uma divergência se seria realmente 31 de março, 1º de abril, mas uma das datas mais aceitas é realmente o início desse movimento ter sido dia 31 de março. Depois de uma certa polêmica, disse-me-disse, o porta-voz oficial do governo, Rego Barros, disse que o presidente determinou que se dessem as devidas comemorações e que ele não considera que houve exatamente um golpe. Ele considera que houve apenas uma união da sociedade civil e dos militares para impedir um plano maligno, impedir ali que pessoas de outra ideologia, no caso os comunistas, tomassem o poder. Então seria um movimento para garantir efetivamente a democracia. E existe uma discussão para algumas pessoas se o que aconteceu foi um movimento, como o Dias Toffoli, presidente do STF, já chamou, ou então um golpe, uma revolução, até há quem fale na expressão de intervenção constitucional, e se realmente houve uma ditadura. Então a gente vai tratar aqui um pouquinho desses aspectos, mas não na ideia do disse-me-disse, usando alguns autores e verificando alguns conceitos da ciência política e do direito. Em primeiro lugar, a gente tem que observar que a história do Brasil ela é cheia de golpes e revoluções. Normalmente a gente lembra de Getúlio Vargas e dos militares em 64, mas a história é longa. Em 1823, Dom Pedro I dá um golpe de Estado, quando ele dissolve a Assembleia Constituinte e, um ano depois, em 24, resolve estabelecer a sua própria Constituição, que dava a ele ali poderes absolutos. Em 1840, nós temos o golpe da maioridade para garantir que Dom Pedro II, ainda menor de idade, depois que o pai dele abdicou alguns anos atrás, pudesse assumir o trono. Então a gente teve aí o segundo golpe da nossa história, ainda na monarquia. Em 1889, nós temos mais um golpe de Estado, que é a proclamação da República, quando nós temos o marechal que era ligado ao governo, o Deodoro da Fonseca, derrubando a monarquia e instaurando a República. Um movimento que não teve participação popular, foi encabeçado pelas elites políticas e militares da época. Um pouco depois do golpe da República, de 15 de novembro de 1889, nós temos um golpe em 3 de novembro de 1891, quando Deodoro decide fechar o Congresso Nacional. E 20 dias depois nós temos um novo golpe, porque Deodoro ele abdica do poder. A Constituição determina que nós deveríamos ter uma nova eleição, mas o vice-presidente assume sem deixar que haja essa eleição. No caso, esse vice-presidente é o Floriano Peixoto. Anote aí, eu acho que a gente deve estar no 4º golpe já, não, peraí, 5º a essa altura. Depois de todos esses golpes, nós tivemos a Revolução de 1930. Depois de um processo fraudulento para a sucessão do presidente Washington Luiz, Getúlio Vargas, em uma agremiação que reuniu políticos desde a Paraíba até o Rio Grande do Sul, derruba o novo presidente, o Júlio Prestes, e assume momentaneamente o poder, prometendo que nós teríamos uma nova Constituição e teríamos novas eleições. A partir daí, nós temos uma segunda revolução, que não foi exitosa, que é a Revolução Constitucional de São Paulo.
em que nós tivemos um movimento para tentar a derrubada de Getúlio, já que a Constituição não estava saindo. O próprio Getúlio vai estar envolvido também com o golpe de 37, que estabelece o Estado Novo, e um golpe depois contra ele, em 45, para a sua derrubada, e aí aquele período curto, democrático, que nós vamos ter de 45 até o golpe militar de 64. E ainda quem fale que nós temos dentro do golpe militar um segundo golpe, uma espécie de autogolpe ali em 68, quando nós temos o ato institucional número 5. Seria quando de fato a ditadura fica mais violenta e com menos direitos individuais. E isso eu estou aqui falando dos exitosos, em que efetivamente, através de um golpe ou de uma revolução, houve a ascensão ao poder federal. Eu não estou contabilizando vários golpes e revoluções que não deram certo. Também não estou contabilizando golpes e revoluções estaduais, ou ainda contragolpes, porque a gente teve contragolpes. O Juscelino Kubitschek, por exemplo, ele só assumiu a presidência porque o general Lott ele foi contra um golpe que estava sendo planejado. Na verdade, o Lott ele é conhecido dessa época porque ele já impede, desde a morte de Getúlio Vargas, que já haja um novo golpe militar. E acaba sendo coincidente que o golpe efetivamente acontece quando o Lott morre. Ele primeiro se retira das Forças Armadas e depois morre, e aí parece que o caminho fica livre. E veja, golpe, 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 revolução, golpe de novo. Mas esses termos, o que é que eles querem dizer? É muito comum que a gente estabeleça golpe ou revolução de uma maneira subjetiva. A golpe é algo praticado pela direita, revolução é algo praticado pela esquerda. Mas essa é uma análise que não tem muito apuro científico. Isso quer dizer também que eu teria aí o golpe como algo negativo, então sempre que a direita toma o poder é algo negativo, e a revolução como algo positivo, então a esquerda tomar o poder sempre seria algo positivo. Mas aí a gente tem que lembrar que existiram várias ditaduras sanguinárias na África, na Europa, na Ásia, que foram ditaduras de esquerda. Nós temos agora uma ditadura que foi implementada na Venezuela e efetivamente houve um golpe de Estado. Então a gente não pode achar que o termo golpe ou revolução diz respeito apenas à ideologia de quem está por trás dele. Nós temos que ter ali aspectos mais técnicos para poder entender essa palavra, esses termos. E sim, o apreço técnico é importante para que a gente possa saber exatamente o que está sendo estudado, para que nós possamos ter ali uma boa-fé científica e nós possamos evitar o revisionismo histórico mal feito. E, ao meu ver, uma das melhores acepções do que é golpe, do que é revolução, vem do Samuel Huntington. E é um cientista político conservador dos Estados Unidos. Ele, inclusive, tem uma história acadêmica que serviu de base para os militares nas décadas de 60 e 80 aqui no Brasil. Uma das suas principais obras é a história do choque de civilizações, e ele diz que o golpe é um movimento interno, um movimento das elites políticas, elites militares, para que essas elites possam tomar o poder que estaria na mão de outro indivíduo. Então, por exemplo, eu tiro o poder daquele indivíduo civil e vou ter o poder na mão desse grupo, ou aquele próprio indivíduo civil já tinha os poderes, mas ele quer agora deixá-los ilimitados. A gente pode então verificar o golpe de Getúlio, foi um golpe civil com apoio militar em 37, em que ele já era o presidente e assim se manteve, mas sem tantos limites constitucionais. E nós temos o golpe militar de 64, um golpe que para a ciência política também é chamado de golpe centurião, militares, centuriões, e ele foi um golpe de uma ala do Estado, os militares, generais, contra um presidente civil. Então, golpes ali que eram um pouco diferentes, um presidente civil se manteve, enquanto Vargas, o outro foi derrubado, que era o caso do Jânio Quadros, mas o importante é que foram pessoas de dentro. E normalmente o Samuel Huntington vai dizer que esses golpes eles vão ser para manutenção do status quo. E ele até comenta que vão ser comuns na América Latina para justamente dar conta das reformas e das revoluções sociais e econômicas do século XX. Então, dentro desses aspectos, para ele, revolução é algo externo. Revolução vai ser algo que vem de pessoas de fora para a mudança do status quo.
muito diferente do que foi 64. Pessoas de dentro para manutenção desse status quo. Inclusive, tem um vídeo muito bom do Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, que gravou lá para o Nerdologia, sobre a diferença entre golpe e revolução. Ele cita o Huntington e cita também a Hannah Arendt, que já é figurinha carimbada aqui no canal, e vários outros autores. Vocês podem clicar aqui no card para acessar esse vídeo, em que ele vai se aprofundar bem nesse tema, e se vocês quiserem podem comentar que foram através aí do Direito à Cafeína. E como vimos, o Samuel Huntington, então, ele baseia a nossa ideia de que haveria sim um golpe em 64. O Samuel Huntington, inclusive, que foi utilizado pelos próprios militares naquela ideia de uma transição lenta, gradual e segura que o Geisel defendia. Ele defendia que se fosse instaurada uma ditadura por golpe, eu não poderia ter uma redemocratização muito rápida, porque isso levaria ao caos social. Eu deveria ter um processo controlado por quem estava no poder, justamente o que foi feito. É o que mostra a importância do Huntington, inclusive para as cabeças pensantes daquela época. Então, sim, golpe. Mas esse golpe instaurou um regime democrático? Não. E quem diz isso? Basicamente o seguinte, você vai ter vários conceitos do que são democracias. Nós tivemos um vídeo recente sobre totalitarismo. O totalitarismo, inclusive vocês podem apertar aqui para dar uma olhada no vídeo em que nós dissecamos o Homem do Castelo Alto, ele é um tipo de autocracia, do lado dos autoritarismos, que teriam sido a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Dentro dessa ideia de autocracia, o totalitarismo e o autoritarismo têm uma diferença um pouco sutil na questão da ideologia, de mudar o indivíduo por dentro, que é o objetivo do totalitarismo. É a ideia de que eu vou mostrar essa mão, perguntar quantos dedos você está vendo e por meio de lavagem cerebral, de tortura, você vai me dizer que está vendo 5 dedos, que era o que eu queria. Já o autoritarismo, ele não vai pensar tanto na mudança do indivíduo, na quebra da sociedade, na quebra dos vínculos. Ele só quer ali garantir uma ordem pública nos termos do ditador. Ele vai utilizar muito mais violência do que lavagem cerebral propriamente dita. Então, no caso, eu mostraria esta mão, perguntaria quantos dedos tem aqui, só que você não teria vontade de dizer 5. Eu vou apontar a arma para que você me diga que aqui tem 5 dedos. Então, veja, no modelo eu mudo sua forma de pensar, no outro eu condiciono essa forma de pensar no dia a dia. De qualquer maneira, são regimes violentos e regimes autocráticos, ou seja, governos de uma pessoa, de um partido ou de um comitê, diferente do que é um modelo democrático. A ideia de democracia, cracia, que é poder, então poder do povo, poder de todos, não é apenas um estado em que as pessoas possam ou se candidatar, o que chamamos atualmente de direito político passivo, ou votar em alguém, o direito político ativo. É um estado baseado em 2 pilares. A supremacia da Constituição, ou seja, a lei maior que todo mundo deve obedecer, eu disse todo mundo deve obedecer, e a separação dos poderes. Nós que estamos no Estado democrático de direito, temos isso estabelecido logo nos 2 primeiros artigos da nossa Constituição de 88. E é justamente por falta desses 2 pilares que nós não podemos dizer que o regime que vai de 64 à década de 80 é um regime democrático. Ali havia, sim, ditadura. Primeiro, porque logo em 64 começaram a ser editados os atos institucionais, atos que eram normas completamente bizarras, porque não partiam do poder legislativo, que seria o correto, partiam do poder executivo e se colocavam, inclusive, acima da Constituição Federal. O pior, proibindo que a própria Constituição Federal os revisasse e proibindo que o poder legislativo os mudasse e o poder judiciário declarasse que havia ali uma ilegalidade. Ou seja, isso quebra a supremacia da Constituição, como também quebra a separação dos poderes. É o executivo editando uma norma, o que não é dever dele, e impedindo que os outros poderes exerçam a sua função, as suas atividades de controle. Além do mais, esses atos institucionais, eles tiravam progressivamente os direitos dos indivíduos, direitos que estavam assegurados na Constituição ainda vigente,
que na época era a Constituição de 46. O mais famoso desses atos é o AI-5 de 68, que para muitos inaugura a fase de chumbo, a era pesada da ditadura. E ele vai tirar vários direitos, vai caçar direitos políticos, tirar garantias de juízes, o que em tese daria para os juízes liberdade para julgar algo contra o Estado, vai caçar o habeas corpus, o que é uma coisa absurda. O habeas corpus é um remédio constitucional, é um tipo de ação que vai nos garantir quando nós tenhamos uma prisão ilegal. E o AI-5, ele foi reconhecido por algumas pessoas que estavam na sua reunião como algo que levaria, ou seja, estava levando a uma ditadura. Essas pessoas não achavam que havia uma ditadura em 64, mas ao olhar delas, em 68 estávamos em uma ditadura. E a Folha de São Paulo tem um site muito bacana, que estamos deixando o link aqui na descrição, em que você tem a ata de reunião e as gravações desse dia. Você vai ter, por exemplo, o ministro de Relações Exteriores, o ministro do Trabalho e o vice-presidente dizendo com todas as letras: estamos criando uma ditadura. E realmente foi o que aconteceu. A partir daí você teve o amplo uso de violência, a possibilidade de prisão com incomunicabilidade de presos, a censura, né? Você não tinha liberdade de expressão. Provavelmente eu não poderia estar falando isso daqui. Provavelmente alguém que se opusesse a mim, talvez não pudesse falar também. A gente tem que entender que a liberdade de expressão não é algo que é para evitar que os subversivos se manifestem, para evitar que as pessoas que vão nos prejudicar, que vão nos ferir, que vão ferir a sociedade se manifestem. Isso é hoje o seu entendimento, o entendimento de quem está no poder. Pode ser que amanhã o poder mude, você queira se manifestar contra o poder, mas se eu não tiver liberdade de expressão, você não vai poder se manifestar. A liberdade de expressão garante que, independente de quem está no poder, seja alguém que gostemos ou não gostemos, todos nós possamos nos expressar. Além do mais, os filósofos liberais ingleses do século XVIII, eles falavam muito também que a liberdade de expressão era uma maneira de você levar a cultura e a ciência adiante. Pois como todos nós podemos produzir conteúdo, eu posso ter contato a conteúdos diferentes. Conteúdos que me engrandeçam, até mesmo que eu discorde, mas que eu possa elaborar a minha discordância e assim eu vou me tornar uma pessoa melhor porque estudei mais aquele caso. Mas tinha falhas na censura, a censura não era tão evidente, você tinha o Juca Chaves chamando o Médici de ladrão. Inclusive, maravilhoso a piada. Como se reconhece um ladrão? Médici da cabeça aos pés. Isso era muito mais por incompetência do censor do que o regime liberar, necessariamente. Você teve o exílio de grandes intelectuais, uma fuga de cérebros que nunca foi reparada e, principalmente, a morte de opositores. Existe o argumento de que só morreu quem era contra o governo, como se ser contra o governo fosse algo negativo. Imagine, por exemplo, você que hoje está contra o Bolsonaro e era a favor de Dilma, se você hoje fosse cassado. Ou você que era contra a Dilma e hoje o Bolsonaro, se ser contra a Dilma fosse crime. Ser contra o governo não é algo ilegal, não deve ser ilegalizado. É claro, você teve movimentos armados, isso é evidente. Você teve pessoas que não estavam lutando por uma democracia, mas sim por uma ditadura de sinal invertido. É evidente. Mas pessoas que deveriam ser tratadas com o rigor da lei. Esse rigor, inclusive, que não foi aplicado nem para pessoas inocentes. O Vladimir Herzog talvez seja o maior caso de um inocente que foi assassinado pela ditadura. Editor da TV Cultura, não tinha qualquer envolvimento com grupos comunistas, armados, etc., e um belo dia ele foi prestar depoimentos e apareceu logo na manhã seguinte suicidado. Uma história terrível, uma imagem terrível. Para mim, ele é um mártir do garantismo processual, do garantismo constitucional. Então, sim, com todos esses sinais, nós tivemos uma ditadura. Nós tivemos um golpe de Estado. E aí chega o problema de você ter um líder de Estado, independente de quem seja aquela pessoa. Ela agora é um chefe de governo e chefe de Estado, porque é o chefe do poder executivo. O status de presidente é algo tão importante que quando o Lula, o Luiz Inácio, ex-presidente, foi condenado por corrupção,
houve uma revisão da sua sentença pelo Tribunal Regional Federal e aumentaram drasticamente a pena dele simplesmente pelo cargo que ele havia ocupado e por toda a ética que deveria acompanhar esse cargo. A gente está falando de alguém que não tem mais que defender os interesses individuais, mas alguém que faz parte da administração pública e, como parte da administração pública, tem que obedecer o artigo 37 da Constituição, que fala da legalidade. Ele tem que defender a lei. E a lei diz que eu tenho que ter um Estado democrático de direito. A lei diz que eu ir contra a ordem constitucional é crime contra a segurança nacional. E o pior, a Lei de Segurança Nacional, no seu artigo 22, estabelece que o elogio, que essa exaltação de movimentos violentos contra a ordem social e política, ou seja, de golpes, é crime com pena de detenção de 1 a 4 anos. Além do mais, o artigo 85 da Constituição Federal, nos seus incisos 2º e 3º, diz que são crimes de responsabilidade que levam ao processo de impeachment, você elogiar atos ou você ali incentivar atos que vão contra a separação de poderes, contra o poder judiciário, legislativo e contra os direitos individuais. Então, sim, é uma situação seríssima. Defender a ditadura é uma situação séria e pior quando essa defesa ela parte de uma pessoa como presidente da República. E aqui eu não estou falando do indivíduo Jair Bolsonaro. Ele tem todo o direito, enquanto indivíduo, graças à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão, que eu espero que todos nós sempre mantenhamos, de pensar diferente, de adotar de repente doutrinadores diferentes. Desde que, é claro, ele faça isso com uma seriedade técnica, uma seriedade de estudo, uma boa-fé, né, propriamente dita. Não é uma questão de opinião, é uma questão que tem fatores a serem analisados, históricos, culturais, políticos, jurídicos. Só que aqui é diferente. Aqui é o presidente da República que, porventura, é o Jair Bolsonaro. O presidente, a presidência em si, é o ministério, é a representação do país. Isso quer dizer chefia de Estado. É alguém que representa o espírito nacional. É um cargo que já foi ocupado por pessoas de direita e de esquerda. É um cargo que já foi ocupado por pessoas honestas ou corruptas. É um cargo que já foi ocupado por pessoas que terminaram o seu mandato e fizeram um sucessor, ou então pessoas que não terminaram, sejam de maneira legítima no processo de impeachment, seja de maneira ilegítima, ilegal, como num golpe ou numa revolução. Porque sim, revoluções são ilegais, da mesma maneira que golpes são ilegais. Não quer dizer que o que venha dali seja negativo ou seja positivo. O que vai ser feito dali é o que justamente vai depender da vontade de quem patrocinou, de quem realizou aquele processo. E o que nós tivemos muitas vezes foram pequenas ou grandes ditaduras. 64 deve ser relembrado, não deve ser comemorado. Deve ser relembrado como a morte do Estado de Direito. Um Estado de Direito que nós ressuscitamos com a Constituição de 88. Um Estado de Direito que estabelece que todos somos iguais perante a lei, que estabelece a separação dos poderes, estabelece a igualdade e, sim, estabelece a ordem. Estabelece que nós devemos ir contra excessos, desde que com todas as garantias e rigores da lei. Ser contra uma ditadura não é ser de esquerda ou de direita. Achar que o presidente, neste caso, estava equivocado não é algo de esquerda ou de direita. É algo de quem preza pelo Estado democrático de direito. O Estado que permitiu que eu e vocês estamos agora conversando. Então, vamos relembrar, mas não vamos comemorar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido que a nossa proposta não é falar de política por política. Eu não tenho nada contra a pessoa do Jair Bolsonaro. Eu aqui, enquanto apresentador do canal, eu indivíduo, eu posso ter, eu gostar dele, não gostar. Né? Inclusive, quem me conhece pessoalmente sabe muito bem minha opinião. Mas eu, enquanto professor, eu acredito que aqui é um momento de ensino, mesmo que seja descontraído, mesmo que não tenha, né, todo aquele formalismo de sala de aula, eu acredito que a minha função é ser um pouco mais imparcial, é trazer autores, trazer perspectivas, como sempre, links na descrição, inclusive livro do Samuel Huntington, que nós tiramos ali a acepção de golpe e revolução, livro também da Hannah Arendt, como sempre. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos
e deixa aqui o que é que você achou, inclusive se você conhece outras acepções, outros conceitos de golpe, de revolução, se você de repente acha que o regime de 64 não foi uma ditadura, você pode dizer quais seriam as razões técnicas para não ser. Se você acha que foi, argumente também. Bora deixar aqui um canal mais livre possível para o debate. Até mais no Direito à Cafeína.